O Evangelho de Marcos, no capítulo 2, o versículo de número 1 vai dizer assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Em outra tradução diz, e ele os ensinava. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar aonde Jesus estava. E pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus respondeu logo, Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? O texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido. É um texto que, quando nós lemos ele em primeira vista, nós achamos que trata apenas somente de uma cura, aonde Jesus vai ali e realiza uma cura, um milagre. E de fato, nesse texto acontece um grande milagre. Jesus realiza um milagre na vida daquele homem. Mas o tema central desse texto não é simplesmente o milagre que Jesus faz na vida daquele homem. É muito mais profundo do que a gente pode imaginar quando nós lemos esse texto de uma forma superficial. Porque daqui para frente, no ministério de Jesus começa a mudar uma chave. Daqui para frente, no ministério de Jesus, começa a entrar num novo tempo. Por quê? Porque Jesus começa a reivindicar e mostrar para as pessoas quem de fato Ele é. Ou seja, esse texto nos mostra Jesus se revelando para aqueles homens de uma forma como Ele não se revelou antes. Como nós vemos, Jesus, quando chega numa região chamada região de Cesareia de Filipe, aonde Jesus pergunta àqueles homens: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E os discípulos dizem: olha, alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem ainda que tu és um dos profetas. Ou seja, as pessoas participavam do milagre de Jesus, mas não sabiam de fato quem era Jesus. E Jesus vira para os discípulos e diz: e para vocês quem eu sou? Pedro olha para Jesus e fala: tu és o Filho, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para Pedro e fala: tu, não foi carne nem sangue que te revelaste, Simão Bajonas, mas o Espírito do meu Pai que te revelou. Jesus, nesse momento do ministério dele, ele começa a mostrar de fato quem ele é, de fato o que ele veio fazer.
de fato, a mudança que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Nesse texto, Jesus começa a mostrar, ou seja, aquilo que é de fato o ministério dele. Aqui nesse momento nós estamos vendo Jesus revelando reivindicando a sua autoridade, aquilo que de fato ele é e o que ele veio fazer. Quando aqueles homens chegam, o versículo de número 3 e o versículo de número 4 nos mostra, e diz assim: vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado, ou seja, em outra tradução, descobriram o telhado, no ponto correspondente ao lugar aonde Jesus estava. O texto diz que Jesus chega em Cafarnaum, ou seja, e ele estava em casa, mas aquela casa propriamente não era a casa de Jesus, mas tudo indica que era a casa da sogra de Pedro, aonde Jesus fez a sua base missionária em Cafarnaum. E ali, naquele lugar, Jesus chega, e de repente as pessoas ouviram dizer que Jesus estava em casa, e 4 amigos, eles vão até Jesus, carregando um homem que era paralítico. Só que quando aquele homem chega naquela casa, quando aquele homem chega à porta daquela casa, eles não conseguem adentrar, porque havia uma multidão, não tinha espaço na casa, não tinha pessoas, as pessoas não deixavam ele entrar. A Bíblia diz que aqueles homens sobem, eles abrem o telhado, e eles colocam aquele paralítico literalmente aos pés de Jesus, aonde Jesus estava. Uma coisa precisa ser dita aqui, e o que é que precisa ser dito, pastor? Que aqueles homens de fato se importavam com aquele paralítico, aqueles homens de fato se importavam e eram amigos daquele homem. Por quê? Porque eles pegaram um homem que não podia andar, não tinha condição, e levaram aos pés de Jesus, porque amigo que é amigo nos leva para o lugar da transformação. Amigo que é amigo quer o nosso melhor. Se você está aqui nessa noite e alguém te convidou para estar num culto, alguém orou por você, alguém te conduziu à presença de Deus, essa pessoa de fato é seu amigo. E aqueles homens se mostram amigos daquele paralítico, porque o texto diz que aqueles homens, eles rompem a multidão, eles sobem no telhado, eles abrem o telhado, e eles descem, e colocam aquele homem aos pés de Jesus. Mas uma coisa que a gente não pode deixar passar nesse texto, o que é, pastor? É que Jesus está na casa, e dentro da casa havia muitas pessoas, e milagres estavam acontecendo. A pergunta é: o que nós deixamos entrar na nossa casa? O que nós convidamos para entrar na nossa casa? Porque quando Jesus está na casa, há milagre. Quando Jesus está na casa, a presença é outra. Mas a pergunta é: o que nós temos permitido entrar na nossa casa? Porque muitas pessoas têm deixado muitas coisas que não deveriam entrar na sua casa, e falam: não tem nada a ver. Abre portais espirituais, que muitas vezes estão acontecendo muitas coisas dentro da sua casa, e você não sabe por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo, porque um portal se abriu, e Jesus já não entrou mais, não está mais dentro da tua casa. Por quê, pastor? Jesus sai da casa? Se ele saiu de uma igreja, ele não pode sair de uma casa? A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, ele disse: estou à porta e bato, se você abrir. Ele estava falando para quem, pastor? Ele estava falando para uma igreja que ele teve que se retirar, porque entrou dentro da igreja aquilo que não deveria entrar. Quando entra na nossa casa aquilo que não deve entrar, Jesus sai. E o texto diz que Jesus, estando em casa, ele estava em casa, e dentro da casa tinha milagre, e Jesus estava naquela casa. Aqueles homens falaram: é ali que nós precisamos levar esse nosso amigo, porque ele estava paralisado. E assim, eu quero fazer uma analogia nesse momento. E qual analogia, pastor? Quantas pessoas estão paralisadas espiritualmente,
que não consegue andar, que não consegue ir até Jesus. E amigo que é amigo carrega essas pessoas para a presença de Deus, para ir até Jesus. Deus vai usar pessoas para conduzir cada um de nós para a presença. Deus vai usar pessoas que se importam conosco para nos aproximar de Deus, como esses 4 homens eram amigos desse paralítico e conduziram ele à presença de Jesus, para que ele pudesse chegar na presença de Jesus, para que ele pudesse adentrar aonde Jesus estava. Hoje, muitas pessoas estão paralisadas, mas não uma paralisia física, mas uma paralisia espiritual. Não consegue andar, não consegue se mover, não consegue progredir, não consegue crescer, não consegue avançar. E Deus sempre vai usar pessoas, Débora, para nos conduzir aonde Deus quer que a gente possa esteja. Mas existe também uma questão, e qual a questão, pastor Marcos? Tem muitas pessoas que não querem deixar ser carregadas. Como você vai conduzir uma pessoa que não quer ser carregada? Aquele homem foi carregado por 4, por quê? Porque ele não era leve, ele era pesado. Agora tu imagina se aquele homem não se deixa carregar pelos amigos, ele começa a se bater, ele começa a criar obstáculo, ele começa a criar contenda, dizendo não, eu não vou, eu não quero ir, não é assim, não é desse jeito. E tem muita gente que é assim, quando você quer conduzir a pessoa para a presença de Deus, para o caminho certo, ela começa a se bater. Mas aquele homem se deixou ser conduzido. E aqueles amigos mostraram de fato que eram amigos daquele homem. Por quê, pastor? Porque eles carregaram o paralítico. Ou seja, eles enfrentaram a multidão, eles subiram no telhado, eles abriram o teto, eles desceram um amigo diante de Jesus. Essa é a fé que não aceita impedimentos. Porque muitas pessoas no primeiro obstáculo desistem. Muitas pessoas na primeira luta abandonam. Jesus estava em casa. Estava, claro que estava. Porque Jesus não fez assim. Como, pastor? Por favor, multidão, abra, que lá vem um paralítico ali, para que ele possa entrar. Ou seja, como acontece hoje, né? Hoje tem vaga para paralítico, e deve ter. Hoje tem preferência em lugar para algumas pessoas deficientes, deve ter sim. Mas Jesus sabia ou não sabia que tinha um paralítico lá fora? Então por que Jesus não falou, abre o caminho aí que tem que entrar um paralítico aqui? Jesus sabia que ele estava lá, mas ele precisou romper a multidão, ele precisou subir no telhado, ele precisou cavar o telhado, para poder descer na presença de Deus. Eu não sei o que está te impedindo hoje de levar uma pessoa à presença de Deus. Eu não sei o que está te impedindo hoje de você mesmo chegar na presença de Deus. Mas eu quero te perguntar nessa noite, qual obstáculo você precisa vencer para se aproximar de Deus? Qual obstáculo você precisa romper para se aproximar de Jesus? Tem pessoas que precisam descer, como aquele paralítico fez. Descer o quê? Muitas vezes descer no seu ego. Muitas vezes desceu o seu orgulho, porque aquele homem só caiu aos pés de Jesus quando ele desceu, e quando ele desceu, ele caiu bem aonde, ele ficou bem aonde Jesus estava, para curar ele, para transformar. Nós vemos na vida desses homens a fé que vence obstáculos, a fé que rompe com os obstáculos. Hoje Deus quer gerar em você uma fé que não vai te paralisar, que não vai paralisar os seus sonhos, não vai paralisar os seus projetos, não vai paralisar aquilo que está te impedindo de se aproximar de Jesus e viver no centro aquilo que Ele tem para você. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para te mostrar que é possível você chegar na presença de Jesus e Jesus mudar a tua história. Mesmo diante das suas lutas, mesmo diante das suas dificuldades, mesmo diante de tudo aquilo que você enfrenta. O versículo 5, ele é impressionante, porque olha o que diz o versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse, entenda uma coisa, Jesus não só ouviu a fé daquele homem, Jesus viu a fé daquele homem. O texto diz, e Jesus vendo a fé. Pastor, mas como eu posso ver a fé?
Como Jesus viu a fé daqueles homens? Ele viu porque ele era Deus? Não. Ele viu por causa da atitude deles diante dos obstáculos. A pergunta que não quer calar nessa noite: que Jesus tem visto em você quando Ele te olha? O que Jesus vê em você quando Ele te olha? Quando Jesus olhou para aqueles homens, para a situação, porque aqueles homens tiveram que romper a multidão, tiveram que subir, e quando eles chegaram no telhado, o telhado daquela época era feito de argila, com algumas folhas, e o barro, o que é argila, pastor? É barro. Quando o barro ele seca, ele fica duro. Aqueles homens tiveram que romper a multidão, tiveram que subir e tiveram que cavar. Sabe por que muitas vezes a gente não encontra o milagre que a gente precisa? É porque a gente está cavando no lugar errado. Eles cavaram bem aonde Jesus estava embaixo, e quando eles cavaram, eles colocaram aquele homem aos pés de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, Jesus, ele não só ouviu, Jesus viu a fé dele. O que Jesus vê em você quando Ele te olha? Ele vê uma fé que rompe obstáculos? Ou Ele vê uma fé que paralisa na primeira luta? Tem muitas pessoas quando enfrentam uma luta, em vez de colocar sua fé em razão, ele retrocede, ele volta para trás, ele desiste, ele não quer mais seguir a presença de Deus, ele quer abandonar a célula, ele quer abandonar o casamento, ele quer abandonar o trabalho, ele quer voltar tudo. Um dia Deus escolheu 12 príncipes, Michael, que eram os 12 de Moisés. Números capítulo 2, diz que Moisés enviou esses 12 homens para espionar a terra. E a Bíblia diz que aqueles homens espionando a terra, eles ficaram 40 dias, Débora, murmurando na terra. 40 dias reclamando daquilo que Deus disse que era bom. Você sabia que tem gente que reclama daquilo que Deus já abençoou? Como, pastor? Tem gente que reclama da igreja e Deus já abençoou. Tem gente que reclama do próprio casamento e Deus já abençoou. Tem gente que reclama do trabalho, que Deus abriu a porta, que Deus abençoou. Aqueles homens estavam murmurando daquilo que Deus tinha abençoado. E sabe qual foi o castigo de Deus para eles? Falou: para cada dia de murmuração. Quantos dias eles ficaram no deserto, espionando a terra? Quantos dias? 40 dias. Deus falou: para cada dia de murmuração é um ano de deserto. Quantos anos? Está escrito isso na Bíblia? Está escrito na Bíblia. Quantos anos eles ficaram no deserto? 40 anos. Para cada dia de murmuração foi um dia de deserto. Para cada dia que você murmura dentro da sua casa, é um ano de deserto que você passa. A promessa se distancia um ano. Por isso que tem gente que não consegue romper, tem gente que não consegue avançar, porque quando Jesus olha para ele, não vê uma fé que vence obstáculo, mas vê reclamação. Reclama do marido, reclama do trabalho, reclama do pai, reclama da mãe, reclama do pastor, reclama da igreja, reclama de tudo. E quando Deus olha para tu, o que ele vê? Quando Deus olhou para aquele homem, ele viu uma fé que vencia obstáculo. E Jesus, vendo a fé deles, o que Jesus fez, pastor Marcos? Quando Jesus viu a fé daquele homem, Jesus fez o que tinha que fazer. Não fez o que eles queriam fazer. Repita comigo: Jesus sempre vai fazer o que precisa ser feito, não o que eu quero que Ele faça. Aplausos ao Senhor. Como assim, pastor Marcos? Aqui nós chegamos no tema central dessa mensagem. Aqui nós chegamos no tema central da pregação. Qual é, pastor? O versículo de número 5 ainda. Jesus, vendo a fé daqueles homens, Jesus viu para eles e viu a fé. E quando Jesus viu a fé, o que Jesus disse? Filho, os teus pecados estão... Mas eles levaram o paralítico para quê, Eduardo? Para ser curado. E por que Jesus perdoa o pecado antes de curar? E aí eu te falo o tema dessa mensagem. O tema da mensagem é: antes de andar, vem o perdão. Antes de você caminhar, vem o perdão. Os 4 homens pegam aquele homem e levam para Jesus.
Para quê? Jesus está em casa. Porque quando Jesus está em casa tem cura. Quando Jesus está em casa tem milagre. Nós temos que entrar naquela casa de qualquer jeito, vencer os obstáculos, descer aquele homem ao pé de Jesus, colocar aquele homem ao pé de Jesus. Agora Jesus vai curar ele. Jesus olha para ele e Jesus vê na fé, Jesus, teus pecados estão perdoados. Como assim, pastor? Os pecados estão perdoados, o homem queria uma cura. Ele queria uma cura, mas ele precisava de perdão. Porque se não tivesse precisão de perdão, Jesus não tinha dado perdão a ele. E muitas vezes é assim. A gente está querendo coisas que Jesus não quer nos dar nesse momento. Tem muitas coisas que Jesus ainda não nos deu porque a gente não está preparado. Antes Jesus quer te perdoar. Para quê? Para depois você perdoar quem você precisa perdoar. E quando você perdoar quem você precisa perdoar, você começa a andar. Aquele homem primeiro perdoou para depois andar. E tem muita gente que não anda porque não consegue perdoar. Por quê, pastor? Porque está presa a pessoas, está presa a situações, está presa a traumas, está presa a relacionamento do passado, está preso a palavras que disseram. Tem pessoas que dizem assim: ele me traiu, agora eu vou chutar o balde também. Ele me traiu, eu vou sair para o mundo, eu vou sair com um, eu vou sair com o outro, eu vou colocar um chifre nele também. Tem gente que fala: eu trabalhei a vida toda, eu trabalhei certo, e parece que nada rompe. Agora eu vou botar uma arma na cintura, eu vou para a boca de fumo, agora eu vou roubar, porque eu quis fazer as coisas certas. Ei, querido, não é no teu tempo. Primeiro Deus quer te perdoar, para depois fazer você andar. Tem muita gente que não consegue andar porque não tem perdão dentro de casa. Tem muita gente que não consegue andar porque ainda não aprendeu a perdoar. Jesus disse que a gente não tem direito nem de ofertar quando a gente não sabe perdoar. Ele falou: quando você for entregar uma oferta no meu altar, você tem algo contra seu irmão, você deixa a oferta ali, vai se conserta com seu irmão, para depois você vir ofertar. E tem gente querendo correr, tem gente querendo andar sem antes receber o perdão. Conhece aquela pessoa que ela faz, luta e nunca dá certo? Sabe por quê? Ela está querendo de Deus aquilo que ainda não é tempo para acontecer na vida dela. Porque primeiro Deus quer perdoar, para depois fazer andar. Tem coisa que não anda na nossa vida, porque a gente ainda não aprendeu a perdoar e não aprendeu a lidar com situações que nós precisamos enfrentar na nossa vida. Deus te trouxe nesse culto hoje com um propósito. Qual é o propósito, pastor? O propósito principal é que Deus quer fazer as coisas no seu devido lugar, no seu tempo. Ou seja, primeiro Ele trata na raiz. A gente olha muito o exterior, Alessandra, mas Jesus trata na raiz. Muita gente pode ter pensado assim: rapaz, esse Jesus, ele hein? Meu Deus, que carinha! O cara está ali, não consegue andar, o cara é tetraplégico, o cara quer um milagre, ele pode curar o cara e ele perdoa o cara. Ele libera perdão. Porque ele trata aquilo que muita gente não está vendo. Ele trata a raiz do problema. Um dia eu estava aqui no projeto, eu falei isso no culto hoje de manhã. E às vezes eu gosto de sentar com o pessoal que almoça ali para conversar, porque a gente aprende muito conversando. Com pessoas que são humildes, com pessoas também que não são humildes. Eu sentei na mesa para conversar com um homem, e eu falei, ele falou: pastor, eu venho lá do Parque Amorim para poder almoçar aqui todo dia. Eu venho andando, pastor. Eu falei: é mesmo, rapaz? É longe, né? Ele é. Eu falei: onde é que você mora? Ele falou: pastor, eu moro numa casa abandonada lá. O pessoal ficou uma casa abandonada, o pessoal começou a jogar lixo, eu entrei lá, eu moro lá. Mas eu falei: e tu tem profissão? Ele: pastor, eu tinha casa, eu era casado, eu morava em Saracuruna, eu era rodoviário. Eu falei: e aí, o que aconteceu? Casamento, com a casa, com trabalho, com tudo. Ele falou: pastor, um dia eu enfrentei uma luta, eu briguei com a mulher, eu pirei a cabeça, taquei fogo na casa, abandonei o casamento, saí do trabalho e saí para o mundo. Eu falei: rapaz, mas Deus não quer isso para você. Deus quer transformar a sua vida. Ele: não, pastor, o meu problema hoje, sabe qual é? É só eu resolver um probleminha na minha carteira de trabalho, e aí eu volto a trabalhar. Aí eu falei: ele não entendeu. Eu olhei para ele e eu falei: meu filho, deixa eu te dizer algo. Um dia você tinha uma casa, você tinha uma família, você tinha um trabalho. Você perdeu tudo. Se você voltar a trabalhar hoje, é questão de tempo para você perder tudo novamente.
Porque antes de Deus te dar o que você tinha, Ele quer te restaurar, Ele quer te perdoar para que você possa perdoar. Porque se Ele te der tudo de novo que você tem, é questão de tempo para você perder. E tem gente que é assim: não, Deus restaura o meu casamento, Deus quer restaurar você. Não, Deus restaura o meu ministério, Deus quer primeiro que você se arrependa. Não, Deus faz isso, esse milagre na minha vida, Deus primeiro quer perdoar e quer que você perdoe. Porque tem muitas vezes que a gente está querendo coisas de Deus, quando Deus está querendo nos transformar. Se você não for transformado antes, você perde aquilo que você já teve um dia. Jesus está tratando a raiz desse homem, está dizendo: os seus pecados estão perdoados. E o homem está falando: eu preciso andar. Tem gente que está assim: não, mas se eu tivesse aquele emprego, se eu tivesse aquela casa, se eu tivesse aquele carro para rodar no Uber, se eu tivesse aquele dinheiro na conta, ei, o teu problema não é dinheiro, o teu problema é perdão, o teu problema é arrependimento. Primeiro Deus quer moldar o teu caráter, para quando Ele te entregar algo, você não perder de novo. Sabe por que tem muito pastor que perde ministério? Porque não foi transformado. Porque só aguenta muitas coisas quem está aqui em cima ministrando, quem passou por uma transformação verdadeira. Porque se o pastor que está aqui pregando, o ego dele é maior do que deveria ser, ele bota tudo a perder. Mas tem muitas vezes que o pastor aprende a ouvir e se cala, porque ele passou pela transformação, e ele sabe que muitas vezes é melhor do que calar, porque a palavra branda aquieta toda a ira. E tem gente que não sabe isso. Eu conheço líderes excelentes, mas perde muito discípulo. Sabe por quê? Porque não sabe calar na hora que tem que calar, e não sabe falar na hora que tem que falar. Sabe por quê? Porque precisa passar por uma transformação. Antes de andar, vem o perdão. Antes de caminhar, vem a transformação. Antes de Deus te entregar aquilo que Ele tem para você, Ele quer te transformar, Ele quer te moldar, Ele quer te preparar. Porque não se põe vinho novo em odre velho? Porque se colocar, foi cantado aqui hoje. Vem cá, Daniel, cantar. A música encaixou. Você pensa que está de folga? Soldado no quartel não tem folga, meu filho. Preguei de manhã, fui orar por um empreendimento depois do culto da manhã, fiz gabinete de manhã, fiz casamento 1h da tarde, fiz visita para uma família que estava de luto, estou pregando aqui agora. Não tem folga no quartel não, meu irmão, vai cantar. Amém. Talvez eu ainda seja um odre velho que acumula tantas coisas. Talvez a poeira tenha me encoberto, me escondido do teu olhar. Então faz outra vez, como foi na primeira vez. E o que era velho, novo se tornará. Então faz outra vez, como foi na primeira vez. E o que era velho, novo se tornará. Fique à vontade para em mim derramar, até transbordar, pois tenho sede, quero experimentar do teu vinho novo. Aplauda ao Senhor, amém? Obrigado, meu filho, Deus te abençoe. E eu esqueci de uma coisa ainda fui orar lá no aniversário da Maitê. Então assim, soldado no quartel, não tem descanso não, tem que trabalhar. Mas é isso que o Daniel cantou. Como assim, pastor Marcos? Deus
Ele vai transformar na nossa vida quando a nossa estrutura for nova. Porque o que é o odre? É uma estrutura. Tem muita gente que não tem estrutura para receber de Deus e quer ser transformado. Aquele homem precisava ser perdoado para depois ser curado. E Deus, antes de fazer um milagre na tua vida, Ele quer te perdoar, Ele quer te transformar. Assim como Paulo disse, lá no livro de Romanos, o que Paulo disse? Paulo disse que, no capítulo 1 de Romanos, que os gentios, quem é os gentios? Somos nós. Todos nós pecamos, nós trocamos o uso natural das coisas. Homem se inflamou com homem, mulher se inflamou com mulher, e todo homem é indesculpável diante de Deus. Por que, pastor Marcos? Todo homem é indesculpável, porque Deus se revelou desde as coisas da criação. Quando vira o capítulo 2, o judeu podia pensar, olha, esses gentios são demais, eles pecaram, eles são depravados. E Paulo falou, e tu, quem é tu quando julgas teus irmãos? E Paulo começa a dizer para eles, a religião não salva ninguém, a religião, a lei mata, a religião não salva ninguém. Então no capítulo 1 Paulo fala, os gentios pecaram. No capítulo 2 Paulo fala, os judeus também pecaram porque a religião não salva ninguém. No capítulo 3 de Romanos, capítulo 3, 23, Paulo diz assim, todos pecaram. Ou seja, capítulo 1 o gentil pecou, o grego e o judeu pecou. E no capítulo 3 ele diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas no capítulo 4 ele diz, mas graças a Deus, Jesus Cristo, por quem nós fomos justificados, Jesus, Ele nos redimiu, Jesus nos perdoou. Por quê? Porque antes do milagre vem o perdão. Jesus prioriza o perdão antes da cura. Jesus quer priorizar a sua transformação antes de entregar aquilo que Ele tem para a sua vida, porque se Ele te entrega aquilo que Ele tem para você, com a mente que você ainda não foi transformado, é questão de tempo, como aquele homem perdeu o que Ele tem para você. E muitas vezes a gente não entende, e fala, por que as coisas não acontecem? Por que as coisas não andam? Por que a coisa não flui? Porque antes do milagre, antes da cura vem o perdão. E Ele quer liberar esse perdão hoje sobre a sua vida, para que você possa perdoar. Ele quer tirar correntes que estão te prendendo, coisa que você não vê. A pessoa queria uma cura física, Ele fez uma cura, um milagre espiritual. O maior milagre na vida de uma pessoa, Débora, se chama regeneração. O maior milagre na vida de uma pessoa se chama arrependimento, porque a Bíblia diz de um homem chamado João Batista. Quem era esse tal de João Batista? Nada mais, nada menos do que o maior homem nascido de mulher. E qual foi a única pregação de João Batista? Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João Batista foi um pastor que nunca fez um milagre. João Batista foi um pastor que pregava só uma mensagem, e foi o maior nascido de mulher. Por quê? Porque o maior milagre é a regeneração humana. Jesus, Ele prioriza a sua transformação, porque Ele tem tanta coisa para você, mas se Ele te dá agora com a mentalidade, com a mágoa que você está, com o ressentimento que você está, com as dores que você está, você não vai sabe administrar tudo que Ele tem para você. Então Ele está dizendo para você nessa noite, muda a sua mente, seja transformado, porque o milagre é questão de tempo. E aí, querido, eu caminho para o final dessa mensagem. E chego no ponto culminante dessa mensagem, que muitas vezes a gente não percebe, mas é aqui que está o tema, a chave dessa mensagem. E qual é, pastor? Está no versículo de número 6 ao versículo de número 12, que vai dizer assim. O versículo 7 diz assim: quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Os fariseus olham para Jesus e falam assim: quem pode perdoar pecado, a não ser um que é Deus? Por que eles disseram isso, pastor? Porque eles olharam para Jesus e Jesus, o texto diz, e Jesus, vendo a fé deles, disse, o seu pecado está perdoado. Os fariseus estavam certos ou estavam errados, Eduardo, quando disse que só Deus pode perdoar pecado? Estava certo. E por que Jesus disse que estava perdoando o pecado e Jesus era um homem? Ele era Deus. Dá uma salva de palmas para o Eduardo. Eduardo acertou. Ele acertou em parte, porque os fariseus não estavam certos. Os fariseus estavam certos teologicamente. Só Deus perdoa pecado, mas eles estavam errados espiritualmente, porque eles não tinham a revelação de quem era Jesus.
Porque diante deles, eles viam só um homem da Galileia, Débora. Mas Jesus era o próprio Deus. Eles estavam certos teologicamente, mas errados espiritualmente, porque não teve a revelação que Pedro teve. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas só que a Bíblia diz, e Jesus, conhecendo o pensamento deles, viu que eles estavam remoendo no coração deles, eles estavam se remoendo, e dizendo, quem é esse homem que pode perdoar pecado? E aí Jesus olha para aqueles homens e fala assim, o que é mais fácil? Dizer para o paralítico, estão perdoados seus pecados? Ou dizer para ele, levanta, toma o seu leito e anda? O que é mais fácil? E aqui está a autoridade de Jesus. Jesus aqui vira uma chave no ministério dele, porque Jesus fazia um milagre e falava, não conte para ninguém, vá no sacerdote lá, apresente uma oferta, mas aqui Jesus, olha o que Jesus fala, Jesus olha para eles e diz, ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, então diz, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus fala algo muito sério aqui. O que Jesus fala, pastor? Para que saibas que o Filho do Homem tem autoridade. Jesus aqui está reivindicando a sua autoridade. Jesus aqui está reivindicando a sua identidade. Aqueles homens viram em Jesus aquele que poderia fazer um milagre. Os fariseus só viam um homem que não poderia perdoar pecado. Sabe por que muitas vezes o milagre não acontece na nossa vida? Porque a gente não reconhece a autoridade de Jesus sobre a nossa casa. Às vezes a gente tem medo de demônio. Às vezes a gente acha que Jesus não pode fazer. Às vezes a gente acha que Jesus limita o poder de Jesus. E Jesus olha para aqueles homens e fala, para que vocês saibam que o Filho do Homem, repita isso comigo, o Filho do Homem. Jesus inventou isso? Jesus inventou o Filho do Homem? Jesus está chamando para si uma revelação que Deus deu a Daniel, capítulo 7. Daniel tem um sonho, e Daniel tem uma revelação no capítulo 7, que o Filho do Homem é revelado, que teria um reino que não teria fim, um reino que seria eterno, e no Daniel 7 chama esse homem de o Filho do Homem, e Jesus ele pega esse título cristológico para ele e fala, para que vocês saibam que o Filho do Homem, eu sou o Filho do Homem que foi revelado em Daniel 7, tem autoridade para perdoar pecado, eu vou mostrar no físico para vocês, aquilo que eu faço no espiritual. Então pega, toma a tua maca, toma o teu leito e anda. E a Bíblia diz que aquele homem, ele levantou e andou, e ele foi para sua casa. A multidão ficou atônita. O texto começa com a multidão, o texto termina com a multidão, o texto começa com a multidão impedindo milagre, o texto termina com a multidão glorificando o milagre. Entenda uma coisa, entenda algo que Deus está falando contigo hoje. Jesus tinha razão no que ele estava dizendo para os fariseus. Por quê? Porque se ele chega para aquele homem e fala, os teus pecados estão perdoados, era relativo. Poderia acontecer ou não poderia acontecer, porque você não está vendo se o pecado foi perdoado. Mas Jesus fala, para que você saiba que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, eu digo para você, levanta e começa a andar. Jesus mostrou no físico o que ele fez antes no espiritual dentro daquele homem. A cura que ele levou no coração daquele homem. E essa mesma cura Jesus quer levar para você. Jesus quer te curar, para que você possa levantar da onde você está. Das lutas, das guerras, das decepções, dos traumas que você tem vivido, está te paralisando. Não está deixando você andar, progredir, caminhar, avançar. E ele está dizendo para você, eu estou na casa, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente, eu estou aqui para fazer milagre, eu estou aqui para curar, mas muitas vezes você não consegue ver, porque primeiro você precisa receber o perdão, e esse perdão está disponível a você hoje. Eu quero te perdoar para você perdoar, porque na medida que você perdoar, você será perdoado. O Ministério de Louvor pode subir.
Se coloque de pé nessa noite. Deixa eu dizer algo para vocês. Aqui vemos claramente a identidade que Jesus queria revelar. Jesus não era somente um profeta. Jesus não era somente um curador. Jesus não era somente um mestre. Jesus é o próprio Filho de Deus, que perdoou aquele homem que precisava ser perdoado para que ele pudesse andar. E esse mesmo Cristo está dizendo para mim e para você: eu sei que tem obstáculo, eu sei que você enfrenta luta, eu sei que você enfrenta dificuldade, mas eu quero ver em você uma fé que vença o obstáculo. Porque aqueles homens, eles romperam a multidão, aqueles homens subiram, aqueles homens cavaram, aqueles homens desceram aos pés de Jesus. Quando eu desço aos pés de Jesus, o milagre acontece na minha vida, e esse mesmo milagre ele quer acontecer na sua vida. Eu não sei o que está paralisado na sua vida, mas não vai começar aqui fora, vai começar aqui dentro. A transformação que Ele quer fazer em você é aqui, e quando Ele transformar aqui, a sua mente vai mudar, e você vai começar a ver aquilo que você não via, os seus pés vão poder ir aonde você não poderia ir, mas antes Ele quer transformar o seu interior, para que você possa voar além daquilo que você podia imaginar. E hoje Ele quer falar comigo e contigo.